No capítulo 8 do livro de Daniel, encontramos o relato do autor sobre uma visão profética que teve no terceiro ano do reinado de Belsazar. Nessa visão, o profeta Daniel foi transportado em espírito para a cidadela de Suzã, onde ele esteve junto ao rio Ulai e testemunhou uma intensa batalha entre um carneiro e um bode. Esses símbolos representam eventos relacionados aos impérios Medo-Persa e o Império Grego. Além do mais, esses eventos também apontam para o futuro surgimento de um império mundial, o Império do Anticristo. Sobretudo, o capítulo de número 8 demonstra que Deus é o soberano de toda a terra, que ele tem o controle, o domínio e reina sobre reinos e sobre reis. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca, estamos comentando as lições bíblicas da classe de jovens da CPAD. Estamos na lição de número 11, a lição 11 desta classe. Os jovens estão estudando o livro de Daniel e hoje estudaremos a lição de número 11, Revelações sobre o tempo do fim. Eu vou pedir para você, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Também queremos agradecer a todos os novos inscritos. Obrigado por sua companhia, por sua audiência sempre aqui conosco. Aproveita também este momento, compartilha o link desta programação, compartilhe com professores, compartilhe com pessoas que você entende que eles irão gostar deste conteúdo. Vamos, portanto, à aula de hoje. A aula de hoje que está baseada no capítulo 8 do livro profético de Daniel. Esse capítulo é extremamente simbólico e nós vamos aqui analisar as figuras, os símbolos que aparecem neste capítulo. Vamos perceber que o capítulo 8 de Daniel, a bem da verdade, é um recorte. É como se o autor desse um zoom nas imagens que apresentam no capítulo 7. No capítulo 7 nós temos 4 impérios mundiais descritos por aqueles animais bestiais. Veja que no capítulo 7 nos aparece o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, o Quarto Império. Aqui no capítulo 8, o destaque é para 2 impérios. É por isso que há um recorte, há um zoom. O Espírito de Deus, ao usar Daniel e ao entregar a ele esta visão, quis dar um destaque a estes 2 impérios mundiais, o Império Medo-Persa e o Império Grego, que estão representados pelos 2 animais que iremos trabalhar no vídeo de hoje. Não saia deste vídeo, permaneça conosco. Nós temos uma apresentação com algumas imagens gráficas meramente ilustrativas, obviamente, reproduzidas a partir da inteligência artificial. E eu peço que você continue conosco aqui neste vídeo. Se você está gostando, deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar aí nos comentários que, na medida do possível, nós iremos responder. Vamos para a apresentação da aula de número 11, Revelações sobre o tempo do fim. Vamos para o texto principal da lição de hoje, que está em Daniel 8 e 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. 3 são os objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo é conhecer a visão de Daniel do carneiro e do bode. O segundo objetivo, compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre. O terceiro objetivo, aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. A visão do capítulo 8 nos apresenta 2 símbolos. O símbolo de um bode e o símbolo de um carneiro. Essa imagem criada pela inteligência artificial não é precisa, naturalmente, mas é apenas para tentar ilustrar, a fim de que você, ao ver a imagem, possa conseguir associar com o texto bíblico. A visão de um carneiro e de um bode. Essa visão de Daniel, no capítulo 8, nos faz pensar sobre a representatividade deste capítulo e também o que nós podemos extrair de lições proféticas para os nossos dias. Daniel, ele foi transportado em espírito. Daniel não estava fisicamente no lugar em que ele descreve a cidadela de Suzã.
Daniel ele foi transportado em espírito. Isso nos faz lembrar de uma experiência semelhante à de Ezequiel. O profeta Ezequiel, que estava na Babilônia, ele foi transportado em espírito para Jerusalém, onde lá ele pôde ver as abominações que estavam sendo cometidas no templo do Senhor. No caso aqui de Daniel, é muito semelhante. Daniel, ele em visão foi transportado. E ele estava admirando ali o rio Ulai, estava diante do rio Ulai, e de repente se apresentou um carneiro de 2 chifres. E é sobre este carneiro que o anjo Gabriel, que é quem entrega a visão e interpreta a visão a Daniel, sobretudo, o anjo Gabriel é um personagem muito importante neste capítulo 8, haja vista que apenas 2 anjos na Bíblia, em toda a Escritura, são mencionados pelo nome. Gabriel, aqui em Daniel capítulo 8, versículo 16, em Daniel capítulo de número 9, versículo 21, e também Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 1, versículo 19 e o versículo 26. O anjo Gabriel aparece nestas 3 passagens bíblicas apenas. O outro anjo é o arcanjo Miguel, o grande guerreiro de Israel, não é? O grande protetor de Israel. Miguel e Gabriel são os 2 únicos anjos que são nominalmente apresentados na Escritura. Aqui, o anjo Gabriel é ele quem apresenta a Daniel a visão e dá a interpretação. Outro ponto muito importante é a hermenêutica do capítulo 8. Querido professor, querido aluno, você irmã, irmão, amigo que está me assistindo agora, você não precisa fazer um curso de hermenêutica. E eu não estou dizendo que você não precisa fazer o curso de hermenêutica, você deve, mas eu estou dizendo que não há necessidade de um esforço hermenêutico intelectual para interpretar este capítulo de número 8 em muitas passagens. Muitos pontos aqui são muito claros, outros não. É claro que existem alguns versículos aqui que são de difícil compreensão, mas outras passagens, outros momentos, outras partes aqui são claríssimas, são evidentes, são cristalinas, como a água mineral. Por exemplo, quando nós formos falar sobre o carneiro, o próprio anjo Gabriel diz o significado do carneiro, ele diz o significado do bode e, portanto, não há necessidade de nenhum esforço hermenêutico intelectual para compreendermos que esses símbolos já são interpretados pelo próprio anjo Gabriel. Vamos para a interpretação do carneiro. Quem é o carneiro? O que simboliza esse carneiro? O que simboliza essa figura, este símbolo? Algumas características. Nós precisamos primeiramente saber que o carneiro que Daniel viu, ele tinha 2 chifres. Segundo, este carneiro simboliza o Império Medo-Persa, e quem falou isso foi o próprio anjo Gabriel. O versículo 20 do capítulo 8 diz assim: aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Portanto, veja aqui, a interpretação já é dada pelo próprio anjo. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. Regra mãe de hermenêutica. A Bíblia, ela se auto-interpreta. E o terceiro ponto é que Daniel viu que o carneiro tinha 2 chifres, 2 pontas. Ocorre que uma ponta era maior que a outra, e a ponta maior, ela surgiu por último. Essa característica da visão é muito interessante, desses 2 chifres e de uma ponta maior do que a outra, um chifre maior do que o outro. A gente percebe um paralelo existente entre o capítulo 8 e o capítulo 7. Eu quero rapidamente traçar esse paralelo aqui com vocês. Que paralelo é este? No capítulo 7, Daniel viu os 4 animais bestiais, cada animal representando, portanto, cada um dos impérios mundiais. O leão representando a Babilônia, o urso representando os medos e os persas.
O leopardo com 4 cabeças e 4 asas, representando o Império Grego, e a besta, né, aquele animal feroz, representando o Império Romano. O paralelo que nós vamos traçar entre o capítulo 7 e o 8 é em relação ao urso e ao leopardo, porque nós estamos, lembram, fazendo um recorte aqui. O capítulo 8 dá destaque apenas a 2 impérios. Qual é o primeiro paralelo? Observe que em Daniel 7,5, Daniel viu que o urso se levantava de um lado. Aqui em Daniel 8, nós percebemos que uma ponta era maior do que a outra. Daniel 8:3. Essas duas informações, elas apontam para a mesma verdade. Estas duas informações falam e têm o mesmo significado. O urso levantou-se de um lado, no capítulo 7. No capítulo 8, o bode tinha 2 chifres e um era maior do que o outro. Exatamente, está falando de um dos lados do Império Medo-Persa. Observe que o império é conjunto, Média e Pérsia. Quando o texto diz que o urso levantou-se de um lado, está dizendo que um lado se tornou maior. Quando o texto em Daniel 8 diz que uma ponta se tornou maior, né, que um chifre era maior do que o outro, está dizendo que a Pérsia se tornou proeminente, que a Pérsia se tornou muito maior e prevaleceu sobre a Média. Nós vamos perceber que há uma figura aqui em destaque que é Ciro o Grande. Ciro o Grande, ele tem uma expressividade muito, mas muito importante nas profecias, principalmente no que diz respeito a Israel, que nós vamos ver logo adiante. Portanto, veja que há um paralelo aqui entre esses 2 capítulos. O segundo paralelo é que Daniel observou que o carneiro ele dava marradas em 3 direções. A palavra marradas é traduzida em outras versões como chifradas, né? O carneiro dava chifradas em 3 direções. Dava chifradas para o ocidente, para o norte e ao meio-dia, que aqui pode ser traduzido também como na direção oeste. Portanto, eram 3 direções. Ele dava chifradas em 3 direções. O que isso significa? Quando você lê Daniel 7 e 5, Daniel 7, versículo 5, vemos que o urso que saiu do mar, o Império Medo-Persa, tinha 3 costelas na sua boca. Essas 3 costelas, nós falamos aqui no vídeo anterior, são símbolos de 3 conquistas, de 3 nações: o Egito, a Lídia e a própria Babilônia. Veja que o carneiro estava dando chifradas, marradas na direção da Lídia, na direção do Egito e na direção da Babilônia. 3 direções. Olha só que paralelos, né, interessantes, como que esses eventos perfeitamente se realizaram e se cumpriram. A palavra de Deus, ela é infalível. Glória a Jesus. Bom, vamos adiante. Aqui nós passamos a falar um pouquinho sobre a ponta que era maior do que a outra. No capítulo 8, Daniel viu um carneiro que tinha 2 pontas. E falamos que um era maior do que a outra. Essa ponta maior é a Pérsia, representado aqui por Ciro o Grande. E Ciro o Grande, esta imagem também reproduzida pela inteligência artificial, nos apresenta aqui um personagem relevante na história de Israel. Ciro subiu por último, porque primeiro foi o rei Dário. O rei Dário que reinou cerca de 1 ano. Depois de 1 ano, Ciro assumiu o reinado do Império Medo-Persa. Depois nós temos o Império sendo unificado pelo grande Ciro, né? Ciro o Grande. Ele foi o responsável pela unificação do Império Medo-Persa. Depois, a informação que temos é a de que Ciro, ele foi extremamente usado por Deus para dar fim ao cativeiro de Judá.
quando lemos Isaías capítulo 44, versículo 28, Isaías 45, versículo 1, nós vamos encontrar a Bíblia Sagrada, o profeta Isaías, profetizando sobre este homem. E um detalhe interessante na profecia de Isaías é que Isaías profetizou cerca de 100 anos antes do nascimento de Ciro o Grande. Veja como Deus tem o controle da história na palma de suas mãos. Veja como que Deus tem o futuro e o passado diante de si. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Ninguém jamais imaginava nos tempos de Isaías quem seria Ciro ou o que Ciro iria fazer. Mas o profeta, sendo usado pelo Senhor, ali descreveu quais seriam as ações de Ciro para abençoar o povo judeu, para abençoar o povo de Israel, dando fim ao cativeiro. Ciro é chamado pelo profeta Isaías de meu servo. Ciro é chamado de pastor ali. Veja que Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer, quando ele bem entender, para cumprir os seus propósitos e os seus intentos. Deus usa imperadores, reis, grandes, pequenos, homens, mulheres. Deus usa quem ele quer. E aqui não foi diferente. Outro ponto muito importante é que Ciro o Grande, ele tratava os seus conquistados de forma muito respeitosa e com muita tolerância. Isso é muito importante, é um dado muito interessante. Muito bem, vamos para a interpretação de mais um símbolo que aparece nesse rico capítulo de número 8 do livro de Daniel. E aqui nós temos agora um bode. Daniel estava admirando o que estava vendo a partir do carneiro e agora ele, considerando toda aquela cena, imaginando em tudo que ele estava vendo, ele vê um bode vindo do ocidente sobre a terra, mas sem tocar o chão, diz o versículo 5. E aqui, 3 características nós podemos destacar. Primeiramente, é que o bode que Daniel viu, ele possuía uma grande ponta entre os olhos. O bode, ele simboliza a Grécia, e é o próprio texto bíblico quem diz. A hermenêutica bíblica, essencialmente bíblica, ela nos responde. Versículo 21 do capítulo 8. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Nós temos, portanto, o bode representando a Grécia, o Império Grego, que iria substituir o Império Medo-Persa, e a ponta no meio dos olhos, aquele grande chifre, era o primeiro rei, Alexandre o Grande. Depois, o terceiro ponto é que esta grande ponta, este grande chifre, foi quebrado. Olha só que coisa interessante. Assim como tem um paralelo com o animal que vimos, o animal simbólico que vimos anteriormente, o carneiro, há um paralelo também com o bode. O bode é o paralelo do leopardo no capítulo 7 deste livro. Lá, no capítulo 7, versículo 6, Daniel viu que o leopardo tinha 4 asas de ave nas costas. Aqui, no capítulo 8, versículo 5, Daniel viu o bode vindo sem tocar o chão. As 4 asas sobre o leopardo fala da velocidade com que o Império Grego conquistaria os povos, as nações, as tribos, né? E isso é muito relevante porque o leopardo já é veloz. Agora consideremos um leopardo com 4 asas, potencializando, portanto, a velocidade com que Alexandre o Grande iria conquistar os povos. Em pouco menos de 20 anos, não havia mais ninguém para se conquistar. Com 32 anos de idade, Alexandre era o imperador do mundo, sem nenhuma terra, sem nenhum povo para ser tomado, para ser conquistado. O outro paralelo está no capítulo 7, versículo 6. O leopardo tinha 4 cabeças. Falamos no vídeo anterior, na lição passada, que as 4 cabeças
eram símbolos dos 4 generais de Alexandre o Grande. No capítulo 8, versículo 8, nós temos o símbolo não de 4 cabeças, agora nós temos 4 pontas notáveis, 4 chifres notáveis que subiram no lugar daquela ponta que foi quebrada. A ponta grande, que estava entre os olhos do bode, foi quebrada e 4 pontas notáveis assumiram o lugar daquela ponta única. Isso é muito interessante. Observe que o carneiro tinha 2 pontas, tinha 2 chifres. Fala do Império Medo-Persa, também alude ao rei Dário, o Medo, e também Ciro o Grande, o Persa. Aqui o bode, ele tem apenas um chifre grande entre os olhos. Fala apenas de Alexandre o Grande. E as 4 pontas notáveis, mais uma vez, fala de Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, os 4 generais de Alexandre o Grande, que vamos ver na sequência um slide apenas para tratarmos sobre essas 4 pontas. As 4 pontas que são os 4 generais de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele é simbolizado pela ponta grande que está entre os olhos do bode. Alexandre o Grande, ele é assim chamado na história por conta das suas conquistas fabulosas, extraordinárias e em uma velocidade admirável. Alexandre o Grande, que helenizou o mundo, ou seja, ensinou a cultura grega em todos os povos, pelo menos na maioria dos povos onde ele conquistou. Após a morte de Alexandre o Grande morreu em uma noite na Babilônia, em um grande banquete, com apenas 32 anos de idade, próximo aos 33 anos de idade. Morreu o imperador do mundo na época, Alexandre o Grande. E os 4 generais de Alexandre o Grande dividiram o território do império em 4 partes, em 4 pedaços. O general Lisímaco ficou com a Trácia e partes partes ocidentais da Ásia Menor. O general Cassandro ficou com o território da Macedônia e da Grécia. O general Ptolomeu recebeu o Egito e partes da Ásia Menor. E o general Seleuco, que é a parte que nós queremos destacar aqui, porque a partir deste território nós temos o surgimento do chifre pequeno. O chifre pequeno, na profecia do capítulo 8, surge a partir deste território, a partir dos Seleucidas, da dinastia Seleucida. Vejam que esses 4 chifres, portanto, aqui na profecia, eles são vistos e representam esses 4 generais. Bom, nós temos que agora destacar o chifre que deu dinastia aos Seleucidas, né? Seleuco, que é o general de Alexandre o Grande, que ficou com o território da Síria, parte da Mesopotâmia e com Israel. A partir dos Seleucidas é que surgiu o chifre pequeno. O chifre pequeno, ele é representado aqui por Antíoco IV. Antíoco IV, ele ascendeu à posição, né, de rei dos Seleucidas. Ele não era descendente, né? Ele não era da descendência dos Seleucidas, conforme muito bem colocou aqui o comentarista da lição. Entretanto, apesar de ele não ser, né, ali da linhagem dos Seleucidas, entretanto, ele assumiu a posição de rei e, nessa posição de rei, ele partiu para a Terra Gloriosa, para a Terra Santa, para promover uma verdadeira catástrofe. Uma abominação terrível foi causada por este homem, por este rei Antíoco IV na terra de Israel. Ele tomou atitudes assim terríveis, atitudes terríveis foram tomadas por Antíoco IV. Ele acrescentou ao seu nome a palavra Epifânio, que significa Deus manifesto.
ele exigia para si a adoração, ele se sentia um Deus manifesto na terra. Antíoco, portanto, ele se tornou um sanguinário, um facínora, um tirano déspota que perseguiu os judeus, que humilhou os judeus, que maltratou os judeus de uma forma sem precedentes na história de Israel até aquele momento. Existe uma obra maravilhosa que eu quero indicar a vocês, este comentário bíblico do livro de Daniel, né, de um dos maiores expoentes do pré-tribulacionismo, né, uma autoridade, John Walvoord. Ele escreveu na página 319 sobre as ações de Antíoco Epifânio que foram descritas, registradas, né, no livro apócrifo de Macabeus. Não que nós aqui consideramos os livros de 1º e 2º Macabeus como inspirados, mas eles têm o seu valor histórico. Eu quero ler o que registrou os Macabeus. O rei enviou a Jerusalém, o rei aqui é Antíoco Epifânio. O rei enviou a Jerusalém e a outras cidades de Judá mensageiros com ordens escritas, ordenando que seguissem os costumes dos outros povos. Proibiu que fossem apresentados no templo sacrifícios queimados, ofertas de cereais e ofertas de vinho. Ordenou que profanassem os sábados, as festas sagradas e que manchassem o santuário. Mandou também que construíssem altares pagãos, olha só que coisa terrível, templos e outros lugares sagrados para os ídolos, que sacrificassem porcos e outros animais impuros. Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no altar sagrado do templo reconstruído. Ele proibiu que se circuncidassem os filhos de Israel. Enfim, mandou que corrompesse as almas com toda sorte de costumes impuros e abominações. Veja quão terrível foi esse homem para a fé judaica, para os judeus que ali estavam. Aliás, Antíoco Epifânio desencadeou uma grande rebelião em Israel, em Judá, em Jerusalém, liderada por Yehudá Macabi, né, Judas Macabeu, de onde surgiu então os livros históricos de Macabeus. Portanto, nós temos em Antíoco Epifânio um protótipo do anticristo. Nós temos em Antíoco Epifânio um tipo de Cristo. O que é um tipo? Um tipo é uma representação que aparece no Antigo Testamento e tem o seu cumprimento no Novo Testamento. Nós temos muitos tipos de Cristo no Antigo Testamento. Por exemplo, o rei Davi, quando foi ungido 3 vezes, essa ação de Davi receber três unções aponta para Cristo Jesus como sendo rei, sacerdote e profeta. Que coisa maravilhosa! Temos José no Egito, um tipo de Cristo, Arão, um outro tipo de Cristo, Josué, um tipo de Cristo também. Vejam que esses personagens são protótipos, são prefigurações, são sombras que aparecem no Antigo Testamento, apontando para o seu cumprimento no Novo Testamento. Você conhece o princípio de cumprimento duplo de profecia? Já ouviu falar nisso? Pois bem, esse princípio ele ensina que uma profecia no Antigo Testamento tem o seu cumprimento histórico parcial, mas que eventos registrados nesta mesma profecia apontam para acontecimentos futuros. No caso de Daniel capítulo 8, nós temos uma profecia que tem o seu cumprimento histórico no ano 165 a.C., com Antíoco Epifânio, o chifre pequeno. Nós temos o bode representado pela Grécia, é histórico. Nós temos o carneiro representando o Império Medo-Persa, também é histórico. Mas a partir do versículo 23, quando lemos o versículo 23 até o versículo 26, ali há elementos proféticos. Esses versículos apontam para acontecimentos que ainda estão por acontecer, não aconteceram ainda. Se referem ao tempo do fim.
se refere a um tempo futuro, a um tempo escatológico. Daí o princípio de cumprimento duplo de profecia. Para concluir este ponto da lição, eu quero trazer alguns elementos que ratificam o posicionamento de Antíoco Epifânio ser um protótipo do anticristo. Esses elementos foram elencados por uma das maiores autoridades em escatologia bíblica pré-tribulacionista, o Dr. Dwight Pentecost, no seu Manual de Escatologia, na página 332, a seguir, ele resume esta passagem de Daniel 8, a partir do versículo 23, e apresenta ali um paralelo, né? Apresenta além de um paralelo, apontando para o capítulo 13 de Apocalipse, nos deixando claramente essas informações para que compreendamos que Antíoco Epifânio é um tipo do anticristo, é um protótipo do anticristo. Primeiro, ele deve aparecer nos tempos finais da história de Israel, versículo 23. Segundo, por meio de uma aliança com outras nações, ele alcança influência mundial, versículo 24. Terceiro, um programa de paz auxilia a sua ascensão ao poder, versículo 25. Ele é extremamente inteligente e persuasivo, versículo 23. É caracterizado pelo controle satânico, versículo 24. Sexto, ele é um grande adversário contra Israel e o príncipe dos príncipes, uma referência a Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E, por fim, um julgamento direto de Deus dá um fim ao seu governo. Olha só que coisa interessante. Quando você lê estes versículos, comparando com Apocalipse capítulo 19, percebe-se claramente que Antíoco Epifânio é sim um protótipo do anticristo. É uma prefiguração daquele que virá ainda para implantar um governo mundial, ainda que por um pouco período de tempo. Para concluir a lição, o profeta Daniel, ele teve uma visão atormentadora, uma visão que lhe trouxe muitos sentimentos e também lhe trouxe alguns prejuízos físicos. Ele adoeceu, diz o texto bíblico. O versículo de número 27, ele ficou muito fraco, ficou enfermo, ficou pensando no que havia presenciado, não é? Certamente muito perturbou o seu espírito, tamanhas foram as revelações que ele recebeu do Senhor. Entretanto, versículo 27 do capítulo 8 diz que Daniel levantou e foi tratar dos negócios do rei. Algo muito interessante que o comentarista apontou aqui é que Daniel não deixou de trabalhar. Daniel, ele não deixou seus afazeres. Daniel não suspendeu as suas atividades por causa das revelações. Daniel recebeu de Deus uma visão de que os impérios mundiais iriam passar, que a Babilônia iria passar, que a Média e a Pérsia iria passar, que a Grécia iria ruir, que o Império Romano iria ser desfeito. Mesmo assim, sabendo do futuro, Daniel, ele continuou a sua vida normalmente. Não é porque sabemos que Jesus voltará, que um dia esses reinos passarão, que um dia o reino de Deus será instaurado fisicamente na terra, que nós não vamos viver a nossa vida naturalmente. Nós devemos viver a nossa vida normalmente, trabalhar, planejar, estudar, sempre, claro, olhando para o autor e consumador da nossa fé, sempre olhando para a nossa bendita esperança, para a redenção, para o dia do soar da última trombeta. Não são poucas as pessoas que mergulham em elucubrações absurdas sobre escatologia, buscando especular, saber cada um dos pontos e entender detalhes às vezes sem nenhuma base bíblica, sem nenhuma estrutura hermenêutica própria. E aqui a gente percebe Daniel, um coração humilde e confiando no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você chegou até agora aqui,
Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Ore por nós para que Deus continue nos abençoando, nos dando graça para continuarmos fazendo este trabalho. Eu espero por você no próximo vídeo, querendo Deus.